dar boas-vindas a todo o público da TV 247, também do canal Arte da Guerra, assim como do canal do Rogério Anitablian. Esse é um diálogo entre três canais que se preocupam com o Brasil, com a soberania nacional, numa conversa gravada nesta segunda-feira, 21 de fevereiro, e os acontecimentos fervilhando, sobretudo na questão Rússia-Ucrânia. Quero dar boas-vindas ao comandante Robinson Farinazzo. Boa noite, Robinson. Bem-vindo aqui à TV 247. E ao meu amigo Rogério Anitablian. Mais careca do que eu, né, Rogério? Um pouquinho mais. Estou destoando aqui. Exatamente. Muito obrigado, Léo, pelo convite. É uma alegria participar aqui com vocês. Eu queria agradecer. Recentemente eu participei de uma entrevista muito interessante no canal Arte da Guerra. Pude falar sobre relação Brasil-Iraque. E eu queria colocar para vocês dois temas fundamentais. A viagem que o presidente Bolsonaro fez na semana passada à Rússia e a Hungria também, uma viagem muito polêmica, foi muito bem recebido. Queria ouvir de vocês um balanço sobre essa viagem. Muitas pessoas pressionaram para que ele não fosse. Se a gente lesse os editoriais da imprensa corporativa aqui no Brasil, era uma gritaria para que não fosse neste momento. E também, evidentemente, o segundo tema, a situação na Rússia e na Ucrânia, que está talvez chegando a um ponto ali de ou vai ou racha, né? Hoje, o Vladimir Putin fez uma declaração, presidente russo, de que vai reconhecer as repúblicas independentes do Donetsk e de Luhansk. O Rogério acompanha bastante esse fato também. Mas queria passar a primeira palavra para o comandante Robinson para ouvir a sua avaliação sobre a viagem de Bolsonaro à Rússia e, na sequência, ao Rogério. Por favor, comandante. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Rogério. Boa noite, audiência do 247. É um prazer estar falando aqui para vocês. Bom, gente, olha só. Vamos olhar o retrospecto. A Rússia é um país que tem quase 200 anos de relações com o Brasil. Nos últimos anos, Dilma visitou a Rússia, Lula visitou a Rússia, o Temer visitou a Rússia. Então, era natural que o Bolsonaro fosse mais cedo ou mais tarde. É até surpresa, né? Porque se você pegar bem e olhar os discursos do Bolsonaro no começo da campanha, e ele fazer essa visita aí, é uma coisa assim que a gente não imaginaria 3 anos atrás. 3, 4 anos atrás não dava para imaginar. Mas eu acho o seguinte, o peso dos acontecimentos acabou falando mais alto para ele. O Bolsonaro deve ter percebido que o mundo está fazendo um deslocamento de eixo aí, na verdade é essa aí, que a geopolítica ela está mudando os valores dela para Rússia e China, essa é uma realidade. A gente vê pela quantidade de líderes mundiais que têm visitado o Vladimir Putin em contraposição aos que estão visitando o Joe Biden. Então, acho que o Bolsonaro ele acordou para essa realidade, e isso é muito positivo, porque eu penso da seguinte forma, gente, não adianta a gente falar, olha, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, Lula isso, Lula aquilo, Dilma isso, Dilma aquilo. A gente vai ter um presidente, essa aqui é a verdade. Daqui a 10 meses, pode ser que continue esse, pode ser que troque outro. A gente não pode agora chegar, não. Todas as vezes que trocar de presidente, a gente começa uma guerra aqui. O lado que não ganhou, ataca o outro e por aí vai. Então, eu acho que, em termos de Estado, quem quer que fosse o presidente teria que fazer essa viagem. Agora, aí o pessoal vem com o timing, né? O timing não foi dos melhores. Pode ter sido um timing arriscado, mas na cabeça do Vladimir Putin, o Brasil é um país amigo. O Brasil mostrou solidariedade com a Rússia, mesmo que não diretamente, mesmo que o assunto não tenha sido levado trazido à baila. Mas em termos simbólicos para os russos, foi um apoio enorme, tá? Foi uma manifestação de prestígio. Por quê? Outra coisa que acontece que é importante é que as pessoas não se dão conta aqui, né, do peso que o Brasil tem no mundo. Então, eu acho que para a Rússia isso foi muito bom. E a gente precisa lembrar uma coisa importante. O Brasil estava devendo uma para a Rússia. Dia 3 de dezembro de 2021, ano passado, o Níger, eu sempre falo isso, e o Bolsonaro agradeceu, o Níger e a Irlanda apresentaram uma moção, né, na Assembleia Geral da ONU, associando mudanças climáticas, né, com segurança internacional. Isso ia acabar batendo aqui na Amazônia, não tem dúvida disso. Foi vetado, né, com o poder que a Rússia tem como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Ou seja, o Brasil tem muito a ganhar com a Rússia. E aí a gente vê o que pode vir no futuro. Não sei se isso vai
assim, progredir a tempo, porque nós não sabemos o resultado das eleições no final do ano. Eu não sei se o Bolsonaro vai capitalizar o que ele vai conseguir, o que o Brasil vai acabar conseguindo com essa visita. Quanto à visita do Orbán, eu também acho importante nesse sentido. Apesar da Hungria ser um país menor, ter menos importância, eu lembro que é um membro da OTAN e o Orbán é uma liderança que está em busca de apoio no cenário internacional. Em resumo, é isso daí. Eu acho que vamos ver como é que tudo isso vai se comportar no futuro, né, Leonardo? Vamos ouvir o Rogério. É interessante, comandante. Assim, você mencionou essa questão amazônica, né? E o Bolsonaro fez um tweet também nessa linha, dizendo, olha, que o Vladimir Putin reconhece a Amazônia como, né, parte indissociável do território brasileiro. Ele fez esse reconhecimento. Eu não sabia dessa informação sobre o Níger, né? Eu acho que é interessante esse retrospecto. Vamos ouvir o Rogério sobre essa viagem. E é uma viagem que meio que desconcertou a direita tradicional brasileira, porque a direita via no Bolsonaro um aliado incondicional dos Estados Unidos, e desconcertou a esquerda também. Se a gente para pensar, inclusive o Bolsonaro recebeu um tratamento melhor do que o do Macron e do Olaf Scholz, que tinham visitado o Putin dias antes. Rogério Nitablian, essa viagem foi boa para o Brasil ou não? Eu acredito que sim. Eu acho que o ponto interessante que o comandante Robson tocou em relação à questão das sanções que foram propostas pela Irlanda e pelo Níger em relação à questão do descumprimento de pautas ambientais, o veto da Rússia, a abstenção da China em relação a essa proposta, demonstram claramente que você tem uma associação de interesses, em primeiro lugar, aí, no que diz respeito às questões comerciais, do ponto de vista pragmático. Isso é uma coisa que pode escalar, no segundo momento, para uma situação de interesse de Estado, porque se nós pegarmos a possibilidade de que uma proposta como essa possa ter guarida do Conselho de Segurança da ONU, nós entramos naquele caminho das sanções potenciais, que em muitos casos, no passado recente, levaram inclusive à ocupação física de terreno. Por exemplo, em relação ao Iraque, em relação à Líbia, em relação ao Afeganistão, em relação ao processo de dissolução da antiga Iugoslávia, supondo que uma situação como essa tivesse avançado na pauta das Nações Unidas. Estes países que estariam interessados em sustentá-las, essa pauta de, vamos dizer, limitar a questão a uma interpretação ambiental, num segundo momento eles podem empregar, inclusive, a força para ocupar determinadas áreas de onde eles acreditem que essas situações de violação emanem. Então, é grave, acaba sendo uma questão de interesse do Estado sob essa égide, quer dizer, você vai erigir uma construção toda que permite que, sob o ponto de vista do direito internacional, em tese, determinados interesses tivessem condição de ocupar fisicamente o território brasileiro. Tem uma tese muito boa que o professor Felipe Quintas, da Universidade Federal Fluminense, defende. Ele tem, inclusive, estudos muito interessantes acerca, que mostram que o Brasil, no final do século XIX, começo do século XX, perdeu território para a então Guiana Inglesa, atual República da Guiana, a chamada questão do Pirara, que foi arbitrada pelo rei Vittorio Emanuele III da Itália, numa posição que é muito parecida com a atuação de determinadas organizações não governamentais hoje na Amazônia. Vieram missões, quer dizer, na realidade, o que eram aquelas missões? De geógrafos, de antropólogos, na época, qual era a ideia? Que eles pudessem conversar com as populações indígenas e buscar, através desses diálogos, através desses processos de transformar os interesses das lideranças indígenas na época, esses grupos mais próximos à Grã-Bretanha. E quando o rei Vittorio Emanuele III arbitra, ele arbitra 2/3 da área em contenda em favor do Reino Unido, em favor da coroa britânica. Então, quer dizer, sob esse ponto de vista, é uma questão de interesse de Estado, porque não é uma questão pertinente que seja exclusivamente do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro passa, o Brasil fica, é uma questão de Estado. É essa a interpretação que eu tenho. Eu acho até, querendo aqui, de acordo com muitas informações que a gente conseguiu compilar aí no curso dessa visita, muitos especialistas que nos falaram a respeito, que mais do que uma viagem do chefe de Estado brasileiro, foi uma viagem, se é que a gente possa interpretar ou dissociar as coisas do chefe de Estado em relação a toda a estrutura de liderança militar, política do país, que foi uma viagem
que levou os altos interesses do Estado Nacional, naturalmente representados pelo chefe de Estado, mais a Rússia. Essa é a interpretação que eu tenho no que diz respeito à viagem, sob o ponto de vista da segurança. E um outro ponto, Léo, para fechar a ideia, diz respeito à questão de um mundo multipolar, onde o Brasil tem muita dependência da compra de fertilizantes da Rússia e da Belarus, né? Então, mais um motivo, inclusive, para que a gente persiga a matriz tecnológica aqui, que é uma coisa que eu venho defendendo há muitos anos. Não, muito importante. Que é essa questão. Deixa eu só acrescentar mais um ponto antes da gente falar da crise atual. Foi muito interessante essa viagem, se a gente olha. Ela começa ali com uma coletiva do Carlos França e do Sergei Lavrov, os ministros de relações exteriores dos dois países. Tem o encontro Putin-Bolsonaro, um anúncio, uma nota conjunta que foi muito extensa, mas teve o apoio expresso da Rússia a que o Brasil venha a ser membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é uma reivindicação brasileira que vem do Fernando Henrique, passou pelo Lula, pela Dilma, e foi colocada dessa vez, enfim, pela Rússia também, na verdade, durante o governo Bolsonaro, né? Eu queria perguntar para o comandante Robinson se ele vê isso como uma possibilidade real, se nessa nova mudança, se nessa formação de um novo eixo, né, que a gente vive um declínio relativo dos Estados Unidos como potência imperial e uma ascensão desse novo bloco Rússia-China. Será que é uma possibilidade real que o Brasil venha a integrar o Conselho de Segurança, mesmo sendo um país, entre aspas, desarmado, sem capacidade nuclear? Porque isso daria uma força tremenda ao Brasil. Quer dizer, o Brasil passa a ter poder de veto, se virar membro permanente, mesmo sem ter as armas nucleares. E queria te ouvir sobre como que essa colocação da Rússia foi recebida entre os militares, se vocês veem isso como uma possibilidade real, efetivamente. Leonardo, eu vou falar disso, só falar uma coisa aqui antes, rapidinho, tá? É uma situação que o Pepe fez, nós já incorporamos lá no Arte da Guerra, que são os países Chihuahua. Por exemplo, o Níger e a Irlanda, tá? Que são países, e alguns países do Báltico também, Letônia, Estônia e Lituânia, que eles estão ali na Assembleia Geral da ONU só para colocar essas pautas bomba e para agradar determinados países. Então, isso foi feito com o Brasil, é coisa típica, como o Pepe diz, de país Chihuahua. Nós já incorporamos essa expressão na nossa comunidade. Eu queria dizer o seguinte, eu acho que por parte dos militares, lógico, fazer parte né, ser membro permanente do Conselho de Segurança da ONU é um sonho. Só que o problema que eu vejo é o seguinte, a Rússia parece que vai apoiar, o Obama acho que teria jogado um flare disso qualquer alguns anos atrás aí, mas né, acho que foi no governo Lula, não lembro bem disso, não lembro qual foi o governo, mas isso já se citou outras vezes. O problema todo é que é o seguinte, se for feita uma reforma no Conselho de Segurança da ONU, os candidatos além do Brasil parece que seriam a Alemanha, o Japão e a Índia. O problema todo da Índia, principalmente, é a China. A China dificilmente ia querer uma Índia no Conselho de Segurança da ONU. Os problemas que eles têm e possam vir a ter, que o chinês deve estar olhando para o futuro. Vou ser sincero, eu acho muito difícil essa reforma passar. Por quê? Porque hoje em dia, essas 5 nações, com esse poder de veto no Conselho de Segurança, eles fazem o que eles querem. Essa é que é a verdade. Fazem o que eles querem, atendem aos próprios interesses. Ninguém quer dividir poder, a gente sabe disso. Eu acho que por mais boa intenção, acho que talvez para o Putin até fosse interessante, mas eu duvido que os outros membros, por uma série de outras razões, uma série de outros interesses, vão deixar isso andar. Eu penso assim, eu posso estar mordendo a língua, pode ser que no futuro isso aconteça, seria maravilhoso para o Brasil ter esse poder de veto. Por quê? Uma questão bem simples, o Brasil é alvo. O Brasil é alvo, é o país, eu acho que hoje é um dos países, se não for o mais, é um dos mais cobiçados do mundo pela nossa Amazônia, uma série de outras riquezas, e o Brasil, vamos ser honestos, ele está indefeso, ele não tem armamento nuclear, é uma situação bastante difícil. Então, eu acho muito difícil que a gente consiga que isso seja, que essa reforma do Conselho de Segurança da ONU, ela acabe passando. Eu acho, Léo, que no futuro, das duas uma, né? Ela é necessária, eu acho que ela é bem-vinda para o Brasil, se ela acontecesse, se a reforma acontecesse, mas eu acho meio difícil. Eu acho mais fácil, com essa mudança de eixo que está indo para a Ásia e para a Rússia, a ONU acabar perdendo a relevância. Eu acho mais provável que isso acabe acontecendo. De uma certa forma, eu só quero colocar uma coisa. Essa mudança de eixo está sendo positiva para o Brasil, tá?
Isso é muito interessante, quer dizer, olha, mesmo que não haja reforma do Conselho de Segurança, o Conselho ele perde valor na prática porque os países vão tomar suas decisões autonomamente e vai se formando esse novo eixo. A ONU nunca conseguiu fazer nada de bom, ela nunca impediu uma guerra, pelo contrário, a guerra da Coreia é filha da ONU, né? A divisão da Coreia Exatamente. Rogério, essa última fala do comandante de que a mudança de eixo é positiva para o Brasil. Esse é um assunto que a gente aborda com frequência aqui na TV 247, que eu acho que ele ultrapassa a questão direita-esquerda, né? Quer dizer, aliás, na verdade, talvez seja uma questão central, porque na medida em que você vai construindo um mundo multipolar, né? Você forma o bloco euroasiático, os outros países vão se afirmando, o Brasil ganha mais espaço para exercer sua soberania. Hoje, eu entrevistei o economista Paulo Nogueira Batista Júnior, né? E eu perguntei para ele, em caso de vitória do ex-presidente Lula, você acredita que ele ele vai encontrar um ambiente geopolítico melhor ou pior do que em 2003? E ele falou, melhor. Melhor por quê? Porque o poder relativo dos Estados Unidos diminuiu. Então há, vamos dizer assim, mais equilíbrio. No entanto, ele lamenta o fato de que o Brasil tenha renunciado à ambição nuclear, que eu acho que acaba sendo um consenso aqui. Mas passo para você falar sobre esse último ponto levantado pelo comandante. Se essa mudança de eixo vai nos ajudar a sair dessa crise profunda. É uma lembrança muito interessante. Eu vou trazer alguns exemplos para corroborar essa tese. Nós temos, por exemplo, um acordo recente entre a China e o Irã, de 25 anos e 400 bilhões, que fala sobre áreas de segurança, de educação, de energia, várias áreas, e estabelece nesse acordo que as trocas poderão ser feitas nas respectivas moedas. Isso tem a ver também com toda a ameaça que existe hoje nesse ambiente de crise em relação à supressão do SWIFT, no que diz respeito aos russos, a questão da hegemonia do dólar. Outro exemplo importante são as trocas estabelecidas entre a Rússia e a Índia, na esfera inclusive militar também, e tecnológica, que rezam sobre trocas em rublos e rúpias, as respectivas moedas dos países. O que quer dizer isso, Léo? Na realidade, os Estados Unidos, quando propunham sanções contra um determinado país, eles tinham muita força política, não só no seio das organizações multilaterais, mas eles tinham muita força política para implementar essas situações, essas sanções, e todos os governos acabavam, de alguma forma, cedendo a esse tipo de situação. Exemplos não faltam: o Iraque, a Líbia, a Venezuela, Cuba, que tem um histórico muito grande de um embargo que levou a uma série de situações complexas, de vicissitudes aí, positivas e negativas, né, sob o ponto de vista do alinhamento político. O que está acontecendo hoje é o seguinte: uma sanção dos Estados Unidos, do jeito que as coisas caminham, muito provavelmente vai ser, em algum momento, se é que já não estamos nesta fronteira, mais negativa, mais deletéria para as empresas dos Estados Unidos, que vão deixar de fazer negócio, por exemplo, com Teherã, que vão deixar de fazer negócio com Pequim, que vão deixar de fazer negócio, por exemplo, vamos pegar alguns exemplos aí. São muitos países, inclusive de menor expressão, mas você tem aí Myanmar, quando digo de menor expressão, no ambiente geopolítico, no ambiente geoeconômico. Você tem aí Myanmar, por exemplo, você tem a Sérvia, Nicarágua, Cuba, Venezuela. Quer dizer, se os Estados Unidos começarem a sancionar vários países, imaginando que essas potências hegemônicas, ou a China na esfera econômica, a Rússia na esfera militar, pudessem, se não estar alinhadas com esses interesses, cumprir essa agenda, no mínimo de maneira a não afrontá-las, hoje a coisa é diferente. A Índia faz acordo com a Rússia, troca na esfera tecnológica, eventualmente nas próprias moedas. O Irã, teoricamente, ele é objeto de sanções super severas dos Estados Unidos. Mas você vê a China indo fazer negócio, você vê a Rússia indo fazer negócio, você vê a Índia indo fazer negócio. Eu sempre tenho remarcado que a Índia é um player global cuja importância não está sendo devidamente apreciada no cenário das análises que a gente faz aqui no Brasil. É uma potência atômica, é um país que tem mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, e é um país que, à parte das questões territoriais, fronteiriças, históricas com a China, tem a questão das rotas comerciais, principalmente na esfera marítima, que falam muito alto na construção do Belt and Road. Por exemplo, existe aí a ideia do corredor norte-sul, sul-norte, que passa pelo Cáucaso, é um dos maiores motivos de disputa entre a Armênia e o Azerbaijão, a parte da questão de mineração e petróleo, que sairia de portos na Índia, iria até portos iranianos no Golfo, através do território do Irã em direção ao norte, aí tem uma disputa, se ele passa pelo Azerbaijão ou se ele passa pela fronteira da Armênia.
indo em direção, se passar pela Armênia, a Geórgia, ao Mar Negro, a Bulgária e chegando até a Itália. Quer dizer, então a importância da Índia na esfera econômica, na esfera militar, na esfera da sua densidade populacional, da quantidade de habitantes e de potencial de crescimento de mercado, porque a renda per capita é baixíssima, é enorme, é gigantesca. Então, acredito que quem seja o presidente em 2023 vai encontrar um mundo onde as alternativas de negócio elas são plurais, elas são múltiplas, em relação à questão das disputas interestatais. Mas depois tem uma outra situação que a gente pode falar nesse ou num outro encontro, que é a questão dos grupos, dos conglomerados aí transnacionais, que muitas vezes estão em posições múltiplas dentro dos estados, e para mim são parte dessa confusão que o mundo está vivendo hoje. Bom, essa entrevista, embora seja uma entrevista gravada, ela não pode esperar muito, porque o tempo está exigindo que ela vá ao ar hoje. Provavelmente vai ser nessa segunda-feira à noite, né? E aí eu quero botar uma notícia desta segunda-feira que é urgente, que é essa aqui. Vladimir Putin assina decreto histórico reconhecendo as repúblicas de Donetsk e Lugansk na Ucrânia, né? Vou passar para o comandante Robinson falar, porque evidentemente a viagem do Bolsonaro ela gerou inclusive memes, né? O Bolsonaro foi para a Rússia, fez a paz, aquela coisa toda. Naquele momento que ele estava lá, parecia que de fato a situação poderia se distensionar, mas agora a gente está vivendo uma nova escalada. E eu queria perguntar para o comandante, quer dizer, como é que ele vê os reflexos dessa decisão do Vladimir Putin, que praticamente fragmenta, porque na verdade não é simplesmente o reconhecimento, né? Ele assinou com os líderes dessas duas repúblicas tratados de amizade, cooperação e ajuda mútua. Provavelmente vai envolver ajuda militar também. Por favor, comandante Robinson Farinazzo. Bom, vamos lá. Ô, Léo, primeiro eu preciso colocar para vocês uma coisa que é muito importante. Eu lembro de quando saíram esses memes aí, o que está acontecendo na Ucrânia não tem nada a ver com o Bolsonaro. Ele nem fez a paz, nem fez a guerra. Eu sei que tem aquele lado que quer capitalizar e falar, não, o Bolsonaro fez a paz na Ucrânia, porque coincidiu, né, de ter uma distensão naquela época. Agora já tem uma turma dizendo aí que ele é culpado da guerra, se houver uma guerra, né, ou do aumento da tensão. Tem uma coisa nem outra. Eu penso da seguinte forma: o Putin, ele está fazendo na Ucrânia, a estratégia foi a mesma que ele usou na Geórgia, né? Quando ele ocupou a Ossétia e a Abcásia, deixou a Geórgia numa situação de fragilidade que a OTAN não poderia acolher a Geórgia, porque a OTAN não pode incorporar um país que já tem uma situação de conflito. Ele está fazendo a mesma coisa na Ucrânia. Eu falo sempre o seguinte, que você quer entender a situação da Ucrânia na OTAN, é bem simples. Trazer a Ucrânia para a OTAN é a mesma coisa que você vender um plano de saúde para um sujeito que ele tem uma doença terminal. Ele tem uma doença incurável, aí você vende um plano de saúde para ele, sem prazo de carência. Você vai arrebentar com o plano. A OTAN, hoje, se ela acolher a Ucrânia, ela já começa com uma guerra. Eu acho que essa situação do Putin aí, dificilmente outros países vão reconhecer o Donetsk e o Lugansk. Pode acontecer. Parece que a Síria já se manifestou a respeito. A China pode embarcar nessa também, tem outros países. A Belarus pode acontecer. O Cazaquistão, que tem uma dívida recente de gratidão com o Putin, pode ser que esses países reconheçam. Mas eu acho muito difícil essas duas supostas novas repúblicas, né, elas teriam amplo reconhecimento internacional. Mas o fato é que o Putin enterra de uma vez a possibilidade da Ucrânia, do que sobrou dela, de ser integrada à OTAN. Primeiro, porque a gente nota que essas manobras todas do Putin, ele foi muito hábil nisso, ele deixou a Europa numa situação complicada, né? A França pulou fora, a Alemanha pulou fora, assim, mas categoricamente. A Alemanha voltou as costas para a OTAN, não permitiram nem que aeronaves britânicas, aeronaves da Força Aérea Britânica carregadas de material para a Ucrânia, sobrevoassem o território alemão. Então, ele conseguiu criar essa divisão. Eu acho que talvez essa situação do Donetsk e Lugansk fique uma situação pastosa, né? Mas ele consiga o objetivo principal dele, que é manter a Ucrânia afastada da OTAN, porque a verdade é uma só, né? Se a OTAN acolher a Ucrânia agora, ela está acolhendo um problema. Eu acho muito difícil, eu acho que nesse ponto, embora haja vontade dos Estados Unidos,
alemães, franceses e talvez belgas, outros países aí, vão agir de forma mais pragmática. Foi uma boa jogada do Putin. Vamos ver qual vai ser a reação agora, né? Passando para o Rogério, já tem uma reação dos Estados Unidos que é anunciar sanções não à Rússia, mas a essas regiões independentes da Ucrânia. Mas é muito interessante, né, Rogério, a gente fazer um balanço do que foi, na verdade, o desastre provocado na Ucrânia nos últimos anos. A Ucrânia perdeu a Crimeia e agora pode estar perdendo mais 2 repúblicas independentes ali. Vai perdendo território e não entra na OTAN. E se converteu naquilo que as pessoas chamam de um Estado falido. Então, peço para você refletir sobre essa notícia de hoje e a primeira reação do Ocidente, que são sanções contra essas repúblicas, né? Diga lá, Rogério. Bom, primeiro o que eu tenho defendido em relação à questão do divide et impera. Há muito tempo que eu falo sobre essas guerras que eram conhecidas como guerras híbridas, depois guerras de quarta, de quinta geração, hoje guerras cognitivas. Você coloca a sociedade em 2 extremos pretensamente irreconciliáveis, uns contra os outros, de maneira que você tem uma fragilização do tecido social, se não uma ruptura do tecido social, e isso que você chama de país falido, na realidade, é um país onde a sociedade está tão comprometida em relação à impossibilidade de dialogar, seja por questões religiosas, seja por questões étnicas, seja por questões morais ou pseudo-morais, que você tem uma maior vulnerabilidade em relação a interesses externos. Geralmente, esses interesses são de grandes corporações. Eu tenho conversado muito, principalmente fora do Brasil, eu sempre remarco que a questão da segunda guerra, ou da terceira para alguns, Nagorno-Karabakh, me levou a ter mais de perto essa experiência da influência das grandes corporações, dos grandes oligopólios em relação a decisões nos Estados nacionais. No caso do Nagorno-Karabakh, foram as grandes mineradoras e grandes petrolíferas que também influenciaram bastante na agressão que foi perpetrada contra as populações armênias. De um modo geral, a gente está fazendo essa construção para que nós falemos sobre a questão lá do Maidan, que aconteceu na Ucrânia. Foram questões morais suscitadas, é corrupção, o problema todo é corrupção. Aqui no Brasil a gente viveu isso. Olha, o grande problema do país é a corrupção. Então você tem setores da sociedade onde ressentimentos que são justificados e injustificados acabam emergindo. É um momento onde você tem uma exploração muito grande desses sentimentos dentro da sociedade que levam à divisão da sociedade. Então, a Ucrânia não viveu experiências muito diferentes das nossas. Aqui o privilégio que a gente tem é que do Oiapoque ao Chuí nós temos um idioma só, nós temos um país relativamente homogêneo em relação à questão da religião, sob o ponto de vista da preponderância do cristianismo. Então, quer dizer, fica difícil, porque nós não temos aqui, por exemplo, cantões etnicamente distintos, então fica difícil conflagrar o Brasil sob esse aspecto. Você conflagra o Brasil sob o aspecto das preferências políticas, né? Então, o comunismo contra o fascismo, o nazismo contra o marxismo, enfim, todos esses epítetos aí que são possíveis. Agora, para a gente voltar para a questão de hoje, que eu acho importante, de Donetsk e Lugansk, eu vejo potencial para que alguns países, a questão da Síria, do Bashar que se manifestou, você tem a Cuba, Nicarágua, Venezuela, você tem, como o comandante bem coloca, a Belarus e o Cazaquistão têm uma relação muito próxima com a Rússia. A Sérvia, que o presidente Vučić vai ser cobrado pela população, a parte ela ter o problema dela do limite administrativo do Kosovo, mas o Putin sempre apoiou e não reconheceu o Kosovo. Então, os nacionalistas sérvios vão propor ao Vučić que reconheça LPR e DPR. Em relação à República da Armênia, existe o problema da Nagorno-Karabakh, então eu acho que se for declarado o amparo ao reconhecimento, naturalmente teria que ser também suscitada essa questão da Nagorno-Karabakh. Aliás, o Pashinyan foi chamado a Moscou em caráter emergencial, onde já está o presidente do Azerbaijão, Aliyev. Então, vamos ver o que sai daí. Pode ser até que a Armênia e a Azerbaijão, de alguma forma, acabem também embarcando nesse time dos países que reconheceriam a priori. Eu estou recebendo informação nesse momento, ainda não confirmada, a prudência determina, que alguns ônibus e carros russos já estariam entrando na região de Donetsk e Lugansk, e que nas últimas horas, ou mais especificamente aí nos últimos minutos, posteriores à declaração do Putin, que teria ocorrido
uma certa calmaria em relação aos ataques de artilharia e aos drones que sobrevoavam a região, muito provavelmente o presidente ucraniano consultando seus próceres para verificar quais passos dar ou não em relação a essa situação. É um mundo absolutamente novo a partir dessa declaração do Putin. É um mundo novo, e eu vou botar aqui a capa do site RT, que é o antigo Russia Today, nesse momento, né? As notícias realmente são muito graves, né? Então, Vladimir Putin, né, assina o reconhecimento imediato das regiões do Donbass, uma fala do Lavrov de que o Ocidente quer a confrontação com a Rússia, e também uma fala do embaixador dos Estados Unidos em Moscou, dizendo que a embaixada dos Estados Unidos não é mais um lugar seguro. Queria perguntar para o comandante Robinson sobre a questão dos militares, governo Bolsonaro, e como é que os militares veem o Brasil nessa disputa geopolítica. Por quê? Né? Os militares eles foram formados, essa geração, pelo menos, nessa retórica anticomunista, etc. e tal. O Brasil sempre muito alinhado aos Estados Unidos, mas há uma diferença essencial entre o que era o governo Trump e o governo Biden. A ligação entre Bolsonaro e Trump era uma ligação muito próxima. E com Biden há um distanciamento muito grande. Há, inclusive, uma versão que correu na semana passada de que o Bolsonaro teria confirmado a viagem à Rússia porque não recebeu nenhuma ligação do Biden desde a posse do presidente dos Estados Unidos. Então, eu te pergunto, comandante, quer dizer, como é que os militares hoje veem, vamos dizer assim, quer dizer, a posição do Brasil no mundo, não sei se dá para falar pelos militares, né, se há um consenso, e como é que você especificamente vê o que deve ser, qual que é a reação previsível do governo Bolsonaro nessa situação atual? Olha, Leonardo, eu penso assim, eu posso falar por mim, eu não posso falar pelos meus colegas, né? Porque o que acontece é o seguinte, embora haja uma certa uniformidade do pensamento militar entre as três forças, existem algumas sutilezas, algumas pequenas diferenças aí, em virtude da própria natureza de cada força armada. Agora, eu penso assim, nós temos no mundo uma transformação muito grande mesmo. Você vê acho que foi esse mês ainda, né? Esse acordo que o Xi Jinping assinou com o Vladimir Putin. Isso muda completamente o planeta. Essa é uma realidade. Você vê o Alberto Fernandes desembarcando em Pequim, o nosso vizinho Argentina, que era o país, assim, o Brasil era o maior parceiro comercial da Argentina, não é mais, o maior parceiro comercial da Argentina hoje é a China. Então é um mundo com transformações muito grandes. Eu acho que mesmo alguém que hoje, né, que teve toda uma formação nesse, por exemplo, vamos pegar aí a pessoa que é general de brigada, que é mais ou menos aí o pessoal da minha época, né? São 40 anos de formação, quase 40 anos. A pessoa foi formada num mundo que não existe mais. Essa é a realidade. Aquele mundo de 2003, eu acho que 2003 foi o auge, né, do poder americano na história. Quando eles invadem o Iraque, a revelia da ONU, a revelia das entidades internacionais, pintam e bordam, fazem o que querem lá. Esse mundo não existe mais. É uma realidade. Ele não existe. É difícil, até eu tenho dificuldade para explicar para as pessoas com um pouco mais de idade, para entender que esse mundo acabou. Né? Então, eu acho assim, que para boa parte dos militares, o pessoal está começando a perceber isso daí, está começando a perceber, tá vendo que é um mundo novo, que o Brasil vai precisar se adaptar a esse mundo, fazer diversas transformações aí, tá? Se adaptar a essas novas realidades. E quanto ao Bolsonaro, efetivamente, eu penso assim, Léo e Anitta Bliano, eu acho que a curva de aprendizado dele em termos de geopolítica tem sido boa. Eu me surpreendi com relação a isso. Eu até falei uma coisa quando ele viajou para a Rússia, eu acabei queimando a língua. Que eu falava o seguinte, não, que o Bolsonaro está namorando a Rússia, mas o grande amor dele é os Estados Unidos. Talvez não seja mais. Talvez uma boa parte do nosso escalão superior aí, tá? Tanto a presidência como o Itamaraty, está vendo que esse mundo multipolar vai exigir uma nova abordagem no Brasil e no mundo. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Mas uma coisa eu tenho certeza, não é o mesmo Bolsonaro de 2018, e se por acaso Lula ganhar a eleição esse ano, não é aquele o mesmo mundo que ele deixou aí em 2010. Agora, a grande questão é a seguinte, Léo, vou deixar
uma pergunta aí no ar bastante complicada. Bolsonaro se voltando para a Rússia. O Lula, nós já sabemos que ele tem uma inclinação muito grande com os BRICS. Como é que vai ficar a cabeça dos Estados Unidos, sabendo que os dois candidatos majoritários do Brasil, qualquer um que ganhe, vai ter um certo distanciamento dos Estados Unidos? Essa é a grande questão. Questão colocada, então, para o Rogério Anitablian, né? É interessante, porque, de fato, acho que os Estados Unidos não esperavam essa postura do Bolsonaro. Por mais que tem um caráter de imprevisibilidade e tem um distanciamento entre Biden e Bolsonaro, porque não é o governo Trump, tem a ligação do Bolsonaro com a direita radical nos Estados Unidos, ou a extrema-direita, ou o populismo de direita, acho que eles não esperavam esse movimento. Na sua opinião, Rogério, como é que ficam os Estados Unidos? Os Estados Unidos abraçam a candidatura Lula, porque o Lula seria, vamos dizer assim, então, um globalista, de certa maneira, ou os Estados Unidos mantêm um apoio ao Brasil do Bolsonaro? Bom, podem tentar a terceira via, mas as pesquisas de hoje mostram que não tem terceira via no Brasil. Tem 2 candidatos e ponto final. Né? Não tem Moro, não tem Ciro Gomes, não tem Dória, não tem ninguém, né? Mais espaço para você responder a pergunta do comandante, Rogério. Olha, na minha concepção, realmente, você já parte de um pressuposto correto quando aventa a possibilidade de que para os Estados Unidos o ideal seria a terceira via, que a gente sabe em quem está personificado a priori, ou pelo menos quais eram as apostas no sentido de tentar viabilizar essa candidatura, né, do ex-juiz e do ex-ministro, né, ex-ministro, que tentaram viabilizar como alguém que tivesse possibilidade de chegar à presidência da República. Eu vou deixar aqui uma nota e uma informação em relação a esse tema que é importante para que as pessoas conheçam. O ex-juiz e ex-ministro foi trabalhar numa consultoria nos Estados Unidos chamada Álvares e Marçal. Você tocou na palavra globalistas, e para que as pessoas possam refletir. Essa mesma consultoria Álvares e Marçal, por mais de uma oportunidade, ela foi contratada pelo Banco do Líbano, pelo Banco Central Libanês, o homólogo libanês do nosso Banco Central, para auditar contratos no Banco Central do Líbano, pelo que seriam questões de gestão. Recentemente, comandante Léo, eu observei e comentei com as pessoas que nos acompanham no nosso canal o que aconteceu no Banco Central Libanês quando foi convocada uma manifestação popular para que as pessoas fossem manifestar seu descontentamento com a corrupção. O grupo que chamou essa manifestação em tradução livre, vem para a rua, tá certo? Para que se manifestassem contra a corrupção no Banco Central Libanês, que está sendo auditado, ou que estava, porque esse contrato foi rompido pela segunda vez, pela Álvares e Marçal. Então, as conclusões ficam a cargo dos nossos espectadores. Nossos espectadores podem, eventualmente, compreender o que acontece dentro desse cenário. Esse é um tema muito sensível quando a gente imagina, olha, as eleições estão entre Lula e Bolsonaro, quem apoiam, de que lado estão os globalistas? Eu entendo que nós temos globalistas dentro de diversos estados nacionais. Por paradoxal que possa ser, nós temos globalistas que estão albergados ou abrigados sob o guarda-chuva de vários estados nacionais. Senão esse conflito não estaria acontecendo entre a Rússia e a OTAN. O que acontece na realidade é que você tem grupos dentro dos dois polos, vamos dizer assim, que pressionam os respectivos estados nacionais a defender seus interesses. Não é só uma questão de orgulho nacional, não é só uma questão de defesa de interesses nacionais de médio e longo prazo. A grande verdade é que o mundo hoje, você tem os oligopolistas do gás e do petróleo, você tem os oligopolistas da área química, você tem os oligopolistas da mineração, e esse pessoal chega em Washington, chega em Moscou, chega em Londres, e diz para os seus respectivos governos e representantes, pessoal, vocês têm que defender nossos interesses. Aí como é que fica o empresário brasileiro que quando chega no governo, seja no governo Lula, Dilma, Temer ou Bolsonaro, encontra essa questão que você bem colocou. Nós abdicamos do nosso poder dissuasório. Como é que nós vamos bater na mesa e dizer, olha, não, aqui vocês não vão implementar políticas que sejam danosas para o nosso país? Nós temos que ter poder dissuasório. Agora a gente tem que discutir se é a construção de um artefato, se é a possibilidade de construir um artefato a qualquer tempo, se são submarinos de propulsão, se são baterias de mísseis antiaéreos e força aérea compatível. Não sei, mas poder dissuasório nós precisamos ter. Então, eu entendo assim. Por favor. Não, completa, porque eu ia trazer um outro ponto. Eu entendo assim, que em Washington e em Moscou, a essa altura, eu vou até citar aqui, sem a pretensão de ser indelicado, mas você lembra, em 1986, ambos lembram,
que nós tivemos o Antônio Hermílio de Moraes, que foi candidato a governador de São Paulo pelo PTB. O José Hermílio de Moraes, irmão dele, era simpático à candidatura do Paulo Maluf, que concorria com ele, tá certo? E depois de um tempo, foi aventada a situação de que a empresa teria apoiado as 3 candidaturas principais, Orestes Quercia, Paulo Maluf e a do próprio Antônio Hermílio de Moraes. Então, eu acredito que esses grupos, eles, de alguma forma, apostem as fichas em ambas as candidaturas. Eu não acredito que eles tenham uma predileção de cunho ideológico por um por outro. Essa questão ideológica, para mim, é uma questão que ela beira... Claro, não estou aqui dizendo que as pessoas que defendem essa ou aquela tese estejam mal intencionadas, mas beira a coisa do diversionismo absoluto. Porque enquanto a gente discute para ver quem é direita, quem é esquerda, quem aceita determinados costumes, quem não aceita, nós vamos perdendo o protagonismo na Petrobras, na Eletrobras. Quer dizer, nós vamos perdendo tudo porque o pessoal está brigando aí para ver quem é comunista, quem é nazista, o que o Monark falou, o que o... É dividir para governar, Rogério. Exatamente, é dividir para governar, né? Eles querem manter essa confusão. Exatamente. E aí a gente cai nessa tese dos engenheiros do caos, né? Quer dizer, que é produzir o caos para produzir, na verdade, talvez a rapina nos países também. Mas aí eu queria perguntar para o comandante, quer dizer, é interessante, né? Se a gente olha para esse cenário como um jogo de xadrez, Ocidente, Estados Unidos, Reino Unido, eles foram movendo as peças para tentar encurralar a Rússia. E os russos são mestres do xadrez. O que a gente está vendo no dia de hoje com esse decreto do Putin talvez seja o primeiro cheque, né? Então, colocaram ali o outro lado em xeque, não é um checkmate, vamos esperar a reação do outro lado, mas as peças se moveram de uma maneira bastante importante. Nesse contexto, o comandante falou assim, olha, dividir para governar. O Rogério também mencionou algo que vai nessa direção. Pergunto ao comandante se ele considera possível no Brasil o restabelecimento do diálogo entre o que se convencionou chamar de direita, esquerda, em busca de uma soberania nacional. É possível que haja um entendimento ou a gente vai continuar nesse caos eterno entre as forças políticas no Brasil? Passo para o Robinson. Ô, Leonardo, eu vou contar uma história curta e engraçada aqui para vocês, que é bom o seu público tomar conhecimento dela. Quando o Talibã fez aquela Blitzkrieg, né? A Blitzkrieg da sandália em Cabul, que eles tomaram Cabul. Foi uma coisa avassaladora aquilo. Eu achava que eles só iam chegar lá no inverno. Chegarem, sim, uma coisa avassaladora. O Guderian sentiria inveja do Talibã. Mas aí o pessoal, eu estava fazendo uma live, a turma veio lá, comandante, mas o Talibã é de direita ou de esquerda? Eu falei, meu filho, ele não sabe o que é isso. A moeda de divisão do Oriente Médio é outra. Se usa naquela região, na Ásia Central nem tanto, mas do Oriente Médio mesmo, ali no Oriente Próximo, na verdade, né? Síria, Líbano, Iraque, etc., você joga xiitas contra sunitas. Essa moeda de troca aqui, que é direita contra esquerda, você não usa lá, você usa outra. Então, em cada país, eles usam uma divisão para que reine o caos e o pessoal consiga fazer a rapinagem. A verdade é essa, a esquerda chama de imperialismo, a direita chama de globalismo, mas é tudo a mesma coisa. Não, deve ter diferenças sutis, mas a verdade é tudo a mesma coisa. Eu penso assim, é possível um diálogo nacional? Tanto que nós estamos aqui. Nós estamos aqui conversando todo mundo de maneira civilizada, de maneira tranquila, etc. Eu acho que sob o guarda-chuva da soberania, do nacionalismo, cabe todo mundo. Agora, o que eu quero deixar de mais importante aqui. A presidente Dilma enfrentou uma oposição avassaladora. O Temer não conseguia fazer quase nada. Bolsonaro nem se fala. Quem quer que entre nesse final de ano também não vai ter vida fácil. Nós precisamos, como brasileiros, seja de esquerda, de direita, de centro, etc., nos conscientizar a respeito do seguinte: isso aqui é um condomínio. Não é porque eu não gosto do síndico que eu vou tocar fogo no prédio. O que está acontecendo aqui no Brasil é isso. Não, eu não gosto do síndico, eu vou tocar fogo no prédio. Então, o síndico é de direita, vai à esquerda, pá. O síndico é de esquerda, vai à direita. Nós não vamos chegar em lugar nenhum, gente. O Brasil passou da hora do Brasil ter uma concertação ou uma geringonça, como tinham os portugueses até pouco tempo atrás aí, mas ter um governo, né, uma aliança nacional que consiga conversar e tirar a gente desse abismo. Porque esse país tem toda a condição de ser a terceira ou a quarta economia do mundo. Eu vejo
eu vejo, Leonardo, de uma forma muito positiva. Eu acho que há saída para o Brasil. Eu acho que tem gente de boa vontade em todos os espectros políticos. Nós precisamos acabar com esse negócio de esquerda, direita, aí, de se matar. Acho que isso não vai levar a nada. É muito interessante. Eu acho que esse ponto é fundamental. Sobre o guarda-chuva nacional, cabem todos. Eu vejo essa questão que o Robson falou, né, do Brasil ser a terceira ou quarta economia do mundo. Eu acho que é quase uma obrigação, né? Se a gente olha para as riquezas naturais do Brasil, a gente deveria almejar isso, no mínimo, né? Mas passo para o Rogério também, se ele vê essa possibilidade de construção de um entendimento, principalmente se o quadro internacional se agravar, que eu acho que é uma tendência. Pode acontecer nas próximas horas, nos próximos dias, uma situação de conflito muito agudo, né, entre as grandes potências. E o Brasil vai ter que se colocar nesse cenário. E o ideal é que se coloque de maneira neutra, de maneira, vamos dizer assim, alinhada às tradições diplomáticas brasileiras de não entrar em conflitos que não são do país, né? E eu acho que para se colocar dessa maneira, eu acho que vai ser necessário construir algum tipo de entendimento. Mas passo para o Rogério comentar. Léo, eu vou, para que o público refresque um pouco a memória, lembrar de 3 eventos. O primeiro, quando o ex-presidente Lula foi nomeado pela ex-presidente Dilma para a Casa Civil, e o Gilmar Mendes, numa decisão monocrática, impediu que ele assumisse, e ele não tinha nenhuma condenação com trânsito em julgado na ocasião. E esse é um ato privativo do Poder Executivo. Eu não vou nem discutir se foi referendado pelo Pleno a posteriori, isso não é o caso dentro desse conceito que eu quero fazer com que as pessoas reflitam. Depois nós tivemos a situação da ministra Carmen Lúcia vedando que a Cristiane Brasil, no governo Temer, assumisse o Ministério do Trabalho porque ela teria uma pendenga na Justiça do Trabalho em relação a alguém que teria prestado serviços para ela e tudo mais, sem nenhuma condenação criminal com trânsito em julgado. Por último, nós tivemos no governo do Bolsonaro, o delegado Ramagem, que não pôde também assumir a chefia da Polícia Federal, porque ele seria amigo dos filhos do presidente, também sem nenhuma condenação com trânsito em julgado. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando o Lula não pôde ser ministro da Casa Civil, aqui no bairro onde eu moro, muita gente soltou fogos, comemorou porque não gostava do Lula. Quando a Cristiane Brasil não pôde assumir o Ministério do Trabalho, muita gente comemorou porque o Lula não tinha sido alçado à condição de ministro naquele momento por uma decisão monocrática do Gilmar Mendes, que naquele momento era um dos mais árduos críticos do ex-presidente Lula. Por último, a questão do Ramagem. Então, aí grupos políticos que se opõem uns aos outros comemoram, esquecendo que pau que bate Chico, bate Francisco. É o que você tem conversado com o Rui Costa Pimenta, do PCO, em relação aos cancelamentos. E queria também te parabenizar pelo fato de você não ceder às pressões e manter o Rui participando dos debates aqui. Uma vez que, se nós começarmos a chancelar o cancelamento daqueles que nós não gostamos, amanhã ou depois, pessoal, os cancelados seremos nós. Olha, hoje eu não gosto do Lula, eu vou bater palma, eu vou soltar fogos porque ele não foi ministro. Amanhã eu não gosto do Bolsonaro, eu vou soltar fogos porque o Ramagem não foi ministro. Quem perde é o Brasil. É o que o comandante Robson bem coloca em relação à questão de nós... mais ou menos o ex-presidente Lula usa esses termos de outra maneira, ele diz jogar a criança com a água do banho. Então, se a gente joga a criança com a água do banho, perdemos todos, perdemos tudo que temos. Eu acho que a gente tem que estar perfilado, porque realmente a possibilidade de que uma crise de maior monta atinja o Brasil, não só do ponto de vista de que chovam mísseis em Nova York, em Moscou, mas nós vamos ter problema. O problema está desenhado. Há uma enorme disputa na seara energética, na seara do controle do mercado de capitais, na seara da mineração, da indústria militar, da indústria farmacêutica. E outra coisa que eu quero alertar as pessoas, porque é uma coisa que não está sendo muito trazida à discussão. A comunicação, as big techs, há um jogo muito pesado por trás do controle dessas operações. Então, nós temos que estar prevenidos, porque a gasolina pode ir para R$10, pode faltar alimento, o alimento pode ficar caro, e nós temos que pensar no Brasil. Pensando no Brasil, naturalmente, esse ano, 2022, quando nós vamos ter um processo eleitoral, a minha preocupação, sob o ponto de vista pessoal, é imaginar quem esteja trabalhando para a defesa do interesse do Brasil, sob o ponto de vista de colocar todo mundo sob esse guarda-chuva da brasilidade. Defender o Brasil e os brasileiros. Muito bom, não? Muito importante. As consequências podem ser
dramáticas. Eu pergunto para o comandante Robinson, ele já defendeu essa ideia do diálogo, mas se ele enxerga que o Brasil vai ter nesse ano eleições limpas, transparentes, porque essa é uma preocupação que a gente percebe nos dois lados. O campo bolsonarista questiona a lisura das eleições e o campo da esquerda tem o receio de que haja, por exemplo, uma interferência militar no processo eleitoral. Como é que o senhor acha que vai se dar o processo das eleições no Brasil nesse ano de 2022? Olha, Léo, é difícil dizer isso. Eu acho que o voto precisava ser impresso auditável. Eu acho que não tem nem... Porque aí agradava gregos e baianos, tá? Todo mundo... Não, olha, eu não gostei, tá bom, então pede recontagem. Agora, o que está acontecendo é exatamente o que o Rogério colocou. Por falta de consenso político, o STF usurpou um papel que não é dele. Ô, Leonardo, eu converso com muita gente de esquerda e de direita, eu sou de direita, mas converso com os dois lados, não tenho nenhum problema com relação a isso. Todo mundo fala mal do STF, todo mundo, da esquerda e da direita. Aí eu faço a pergunta, vem cá, mas não dá pra gente dar a mão todo mundo e devolver o STF pro lugar dele? Não, essa bobagem, fora STF, nada disso. Mas devolver ele pro lugar, levar ele ao tamanho que ele precisa ter. Porque, vamos ser sinceros, ele se agigantou, tá? O STF hoje é uma legião institucional. Ele tomou o lugar do executivo, tomou o lugar do legislativo, essa é a grande realidade. Agora, será que esse mesmo STF que se agigantou, ele está preocupado com a transparência das eleições? Eu não sei. Nós caímos no que eu falei agora há pouco. Enquanto não houver um consenso nacional de devolver o STF para o lugar dele, tá? De propor um modelo de apuração eleitoral que seja confiável, vai ser essa coisa. Eu acho que os dois lados, cada um tem um pouco de razão nas suas desconfianças. Então, por que não se chega no consenso? Isso que a gente não consegue entender, pessoal. Isso que não dá para entender para mim. Eu só vejo assim, Leonardo, é muito difícil saber o que vai acontecer daqui para o final do ano. Tá? Mesmo a terceira via, que a gente fala que tá morta, eu acho que até o momento ela está morta. Vamos pegar do pessoal que tem legitimidade, que é o Bolsonaro, o Lula, o Ciro e o Alto, que eles têm uma história política, não são candidatos fabricados. Você pode não gostar de nenhum dos quatro, mas eles não são candidatos fabricados. Eles têm 30 anos de vida pública, 30, 40 anos de vida pública aí. Não são fabricados. Eu acho que dentro do jogo, qualquer um desses daí que levar, você não pode dizer, foi fabricado, camarada. Não foi. Eu tenho medo do artificial. A gente está vendo um cara artificial na Ucrânia e está vendo o rolo que está dando lá. Agora, nós só vamos ter eleições limpas, confiáveis aí, se houver um consenso. Eu acho que está muito difícil. Eu vejo muita turbulência daqui até o final do ano. Muito importante esse alerta. Rogério, você vê essas turbulências também? Vamos ter muitas trepidações até lá? Eu acho que até em função do cenário internacional nós vamos ter problemas em relação a uma série de situações que ficam sempre mais acirradas em ano de processo eleitoral. Quer dizer, a gente já vem de um histórico que não começou ontem. Você tem um modelo, vamos dizer assim, de maior divisão e acirramento da sociedade a partir das manifestações de 2013. Então, aqui, eu acho que é importante a menção daqueles movimentos que tiveram característica antinacional. Quais são os movimentos que, para mim, tiveram característica marcadamente antinacional? Não vai ter Copa, não vai ter Olimpíada, porque esses movimentos eles são contra o país, eles não são contra um governo. Aí o pessoal vai dizer, não, mas era contra a corrupção, porque havia corrupção no governo. Esse é um pretexto que foi usado na Ucrânia, que foi usado na Armênia, que foi usado, tentaram usar na Síria, usaram na Líbia, usaram no Iraque. Olha, é contra a corrupção. Então, tem muitas questões, corrupção, a agenda ambiental, a questão, muitas vezes, das Forças Armadas, que muitas vezes são atacadas com o objetivo de indispor a sociedade contra as Forças Armadas e fazer com que... Eu sempre digo, Léo, não tem espaço vazio. A gente pode ter problema, mas atacar as Forças Armadas funciona como jogar a criança com a água do banho fora. Porque, claro, pode ter problema, como tem em todas as instituições, mas nós temos que trabalhar, eventualmente, para melhorar. Né? Eu vejo algumas pessoas defendendo que nós tenhamos que prescindir. Nós não somos aqui uma república, com todo respeito, da América Central.
Nós somos um país importante, nós somos um país de 8.511.000 quilômetros quadrados. Nós temos que ter defesa antiaérea, nós temos que ter serviço de inteligência bem trabalhado, independente, nós temos que ter fragata, nós temos que ter destroyer, nós temos que ter submarino, nós temos que ter a capacidade de defender o país. Léo, não sei se você viu, eu mandei recentemente, eu sei que o comandante viu, porque nós trocamos informação a esse respeito. Na costa da Argentina, nas milhas marítimas da Argentina, nas 200 milhas marítimas, tem barco pesqueiro espanhol, coreano, japonês, e os argentinos não têm, em função de todo o processo de depreciação de suas forças, condição de fiscalizar as suas águas territoriais. Então, isso não pode acontecer no Brasil. A gente tem que trabalhar nesse sentido. Agora, turbulência muito provavelmente vai ter, porque não interessa para uma série de poderes hegemônicos das grandes corporações, no petróleo, na mineração. Você sabe, você acompanha de perto essa questão aí do ataque à Petrobras, do ataque à Braskem, do ataque à Petroquímica. Para muita gente não interessa o Brasil grande, não interessa o Brasil forte, não interessa o Brasil dono dos seus setores estratégicos. E eu acho que é esse o esforço que faz com que, falo por mim particularmente, mas tenho certeza que é o nosso escopo aqui, dos três que estamos aqui, e de praticamente todos que nos assistem. É a ideia de que nós estejamos que estar consorciados para patrocinar os interesses do Brasil e fortaleceram em todas as searas. Nós temos pré-sal, nós temos minérios, nós temos água, nós temos biodiversidade, nós temos uma área de cabotagem excepcional, nós temos tudo para recursos humanos, nós temos tudo para ser uma grande potência. Então, nós temos que enfrentar as turbulências, buscando, no meu entendimento, viabilizar um grande consórcio, uma união nacional que leve o país a encontrar o seu verdadeiro lugar, que é de uma potência mundial. Não é uma obrigação. É uma obrigação do Brasil. Nós temos que colocar o Brasil no lugar dele. É uma obrigação. E aí eu vou, já que você tocou nesse ponto, né, dessa ambição de um Brasil grande, eu vou colocar uma fala de agora do Vladimir Putin e vou pedir para o comandante Robinson fazer um último comentário, que é esse aqui, olha, os Estados Unidos colocam a Rússia como inimigo porque eles não aceitam um país forte e grande. Eu tenho os detalhes da declaração dele. E aí eu queria te perguntar, comandante, se você hoje, como militar, admira o Vladimir Putin como líder político. É uma questão que eu coloco para a gente fechar. A gente está perto do nosso encerramento, mais espaço para falar a respeito dessa liderança. Olha, Léo, o Vladimir Putin é a expressão da liderança típica que dá certo na Rússia. Você pega o Pedro, você pega a Catarina, você pega o Stalin, você pega o Putin. É o que deu certo lá e que levou a Rússia a ser o que ela é. Essa é uma realidade. Esse pessoal construiu, né? Ou sob a dinastia dos Romanov, ou sob a União Soviética, que continuou sendo o Império Russo aí com outro nome, mas é o que acaba funcionando lá. Às vezes o pessoal fala, olha, eu tenho um respeito muito grande pelo Putin, porque quem conhece a história da Rússia de 1999 e a Rússia de hoje, não tem como não respeitar. O Putin, ele devolveu a dignidade para o povo russo. Ele devolveu a dignidade. Essa é uma realidade. Agora, eu vejo muita gente falando, o Brasil precisa de um Putin brasileiro. Não dá para emular a questão russa, gente. Ali a disponibilidade da natureza, a própria natureza do povo russo em aceitar sacrifícios, eles têm essa preferência por lideranças fortes, né? Aqui a coisa é um pouco diferente. Mas eu acho que o Putin, sob esse aspecto, eu respeito muito ele. Ele conseguiu devolver a dignidade para a Rússia. Eu acho que a coisa que mais falta hoje para o brasileiro é o sentimento de dignidade, de que nós somos um país importante, um país que tem condições de ter um lugar ao sol nesse mundo e, sobretudo, um povo maravilhoso. Acho que a gente precisa dessa dignidade de volta. Queria muito agradecer ao comandante, ao Rogério. Acho que foi um diálogo extremamente produtivo. Vai surpreender muita gente aqui na TV 247. Vamos passar, já decidimos aqui enquanto a gente conversava, hoje, segunda-feira, 21 de fevereiro, às 21 horas. Diga, Rogério, para fechar. Só para fechar, primeiro agradecer a sua iniciativa, agradecer também a presença do comandante Robinson, todos que nos acompanham, e dizer que ontem nós tivemos um diálogo com a cônsul da Rússia em Minas Gerais, Carolina Bernardes, no nosso canal. Precisa trazer ela aqui. Uma mesa, eu acho que seria bastante interessante também ouvir. Vamos fazer. Nós tivemos a oportunidade ali de conversar sobre uma série de situações, inclusive uma das perguntas que você fez. Foi um diálogo de mais de 2 horas, mas uma das perguntas que você fez, se a Rússia, efetivamente, que o Lavrov teria dito nessa reunião que defende a presença do Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança. Ela disse de viva voz que essa é uma política adotada
pela Federação Russa em relação ao Brasil, independente das dificuldades. Então, convido o pessoal que eventualmente ainda não tenha assistido esse encontro, que assista no meu canal, Rogério Anitablian, esse papo com a cônsul Carolina Bernardes. E o Robinson tem o canal A Arte da Guerra, que também é facilmente encontrado aí no YouTube. Obrigado ao Robinson, obrigado ao Anitablian. Vamos em frente, vamos seguindo aqui. Grande abraço. Grande abraço, gente. Valeu. Com Deus. Valeu.